Olá, gente! Mais uma vez nós temos aqui a honra, é sempre uma honra, quando ela aceita o nosso convite, de receber a professora Tânia Midian, para falar de um assunto muito importante, muito atual, que eu tenho certeza que você já vai se identificar, porque com certeza você já usou. Né? Então, a professora Tânia é professora do IFAM, de psicologia, doutora em psicologia social e psicoterapeuta. Ela é membro da comunidade Viva, é formada e professora do Instituto Hagai em liderança avançada. Muito, muito honrada em recebê-la mais uma vez aqui, professora. Ô, Micaela, eu é que agradeço, fico muito honrada também cada vez que você me convida, porque é um bate-papo tão gostoso, É, a gente aproveita e mata as saudades, né? claro. Aqui nos bastidores a gente não vamos parar de conversar e vamos iniciar, É muito bom. porque senão a gente tem que gravar os bastidores, que é tão interessante quanto a Ai, é entrevista. verdade. Uhum. Bem, professora, como eu falei, né, eu acredito que o assunto que nós vamos tratar hoje é muito, muito atual, e é um boom, porque realmente é uma coisa que pegou rápido, né, Uhum. que é o uso do chat GPT. Eu sei que existem outras inteligências artificiais aí surgindo, mas a gente vê que as pessoas realmente têm um vínculo com o chat GPT, Sim. inclusive quando houve agora a atualização do chat GPT 4 para o 5, houve Uhum. reclamações, as pessoas, né, disseram que estavam sofrendo até emocionalmente com, porque tinha um vínculo com o chat GPT-4. Então, na sua opinião, as pessoas estão usando mais as IAs no cotidiano e, na sua percepção, que contribui para que algumas delas necessitem tanto dos conselhos, da ajuda, das resoluções propostas pelo chat GPT? Olha, Micaela, esse é um assunto que dá uma tese, Claro. porque é realmente muito impactante, né? Nós não podemos desconsiderar que as inteligências artificiais, elas trouxeram um impacto não somente na vida social, mas em todos os aspectos. Só que a gente precisa ver que existem dois lados de uma mesma moeda. A IA, ela modificou a nossa vida. Quem nunca? Eu Sim, sou professora de cursos de graduação, pós-graduação do Instituto Federal do Amazonas, e sim, a gente pode usar essa ferramenta de uma maneira que nos ajude. Por exemplo, há alguns dias atrás, eu precisava fazer uma pesquisa para escrever um artigo, e quando a gente faz aquela pesquisa para saber que publicações nós temos, quanto já se discutiu do tema, ela é custosa, um tempo vai muito grande. Você bota no chat GPT uma pergunta sobre isso, e ele te traz informações que são mais direcionadas, dependendo da forma como você pergunta, e que o tempo rende para que você possa dar continuidade às outras coisas. Mas a questão não é essa. Seja para resolver problemas práticos, organizar tarefas, né? Mas existe um outro lado que tem sido, e que a gente não pode ignorar, fundamental para que se possa pensar também nessa ferramenta ChatGPT, no impacto que ele tem tido na própria interação humana. Não é apenas a questão de organização de tempo, mas são os processos efetivos e afetivos que isso tem desenvolvido. Você acabou de comentar, né? Na atualização, teve gente aí em sofrimento por se despedir do 4, do ChatGPT 4. Então, a gente precisa ver alguns pontos que são fundamentais sobre isso. A revista Harvard Business, ela, no mês passado, Review, ela publicou no mês passado uma, uma matéria bem interessante que trata sobre isso, que a escola, essa revista ela é editada pela Escola de Pós-Graduação em Administração da Faculdade Americana de Harvard, que ela diz que fez um levantamento que mostra, por exemplo, que o aconselhamento terapêutico se tornou um dos principais objetivos das pessoas ao utilizarem essas ferramentas de IA, e principalmente o chat GPT.
Isso, inclusive, buscando companhia. Buscar companhia, buscar conversa. Né? E tem outros pontos que eu achei interessante da pesquisa, que ele diz que mais 3 usos pessoais figuram entre os 10 maiores motivos pelos quais as pessoas buscam o ChatGPT. Além de organizar a vida pessoal, encontrar um propósito e ter uma vida mais saudável. Então, dentre os 10, esses 3, eles trouxeram bastante significado. Né? Então, um dos principais fatores também que explicam o uso é essa sensação de acolhimento que a ferramenta proporciona. Isso. Sim, e pelo fato de, muitas vezes, essa interação está sempre ali disponível, sem o julgamento, com respostas rápidas, ela oferece, muitas vezes, o que falta nessas interações humanas, que é tempo, paciência e uma suposta neutralidade. Não diria neutralidade, mas uma suposta neutralidade. Então, ela é uma ferramenta atraente, que ela economiza tempo, ela economiza energia e que está ali disponível a hora que você quiser. Basta entrar ali, né, fazer uma pergunta e está tudo bem. Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção é que o professor César Vitor Hugo, da Universidade Federal do Ceará, ele fez algumas considerações sobre algumas coisas que também são trazidas pelo Conselho Federal de Psicologia. A forma como as pessoas estão utilizando o ChatGPT dentro dessa questão do atendimento terapêutico. Uhum. Então, isso é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado. Por exemplo, um psicólogo, ele tem um tempo de formação e ele tem uma responsabilidade profissional que a ferramenta não tem. Isso a gente precisa olhar com muito cuidado, né? E o professor, ele diz o seguinte, que essa capacidade de a ferramenta ter cada vez mais essa humanização, vamos colocar aqui entre aspas, que gera esse encantamento pelos usuários, tem levado a essa busca e muitas vezes deixado de buscar um profissional no tempo que precisa. Por exemplo, eu fiz uma pergunta um dia desses, buscando, inclusive, testar a ferramenta de como isso poderia acontecer, e a pergunta é assim: tenho me perguntado se a vida vale a pena. Micaela, preste atenção na resposta. A resposta do ChatGPT. É muito significativo que você tenha compartilhado isso comigo. O que você entende que uma resposta como essa te traz? Traz acolhimento ou não traz? Óbvio. Ele se coloca, né? Olha a importância da tua pergunta para mim. Como é significativo que você compartilhe isso comigo. E ele vem aí e faz uma série de reflexões sobre isso e finaliza, a resposta era assim, você tem sentido esse vazio ou essa dúvida com frequência? Olha a interação que essa ferramenta traz. E isso leva a pessoa a abrir-se, a pessoa trazer, conversar, o sentido de acolhimento, né? Um falso acolhimento, vamos dizer, ali, mas a humanização da ferramenta cada vez mais tem permitido que as pessoas sintam esse acolhimento, essa forma de estar atento, de ter alguém ali disponível para ouvi-la, né? E tem um outro fator que também leva muito isso, que é essa questão da resposta do tempo, dessa redução da ansiedade e frente a uma tomada de decisão, né? Mas, como eu falei, é uma ferramenta que tem duas moedas. Se tem um lado que facilita, se tem um lado que potencializa algumas coisas, mas a gente também tem percebido, e isso eu tenho visto dentro da minha própria sala de aula, que é essa possibilidade do empobrecimento da reflexão pessoal. Sim. Quando alguém busca uma resposta sempre fora de si, porque, veja, quando eu faço uma pergunta sobre essa, eu transfiro para uma ferramenta uma reflexão que deveria ser minha. Então, eu busco a resposta não dentro de mim,
mas fora de mim. E isso corre o risco de não desenvolver essa autonomia de pensamento. Então, a pessoa se acostuma a terceirizar as decisões para a IA, em vez de exercitar a análise crítica do pensamento, do discernimento e da própria intuição, né? Isso é uma coisa que é nossa, é humana e pode estar sendo transferido para uma ferramenta e eu delego para ela poderes de decisões sobre a minha vida. Uma outra coisa também que a gente percebe é esse empobrecimento das relações humanas. Uhum. Se a IA começa a ocupar o lugar do diálogo, da escuta, da partilha, a pessoa pode se isolar socialmente. Não é? Perdendo esse exercício da convivência humana, com suas imperfeições, afetos e frustrações. E a gente percebe que muitos têm fugido disso. Não, eu prefiro me afastar, eu prefiro ficar fora, porque eu não quero viver situações de conflitos, eu não quero ter que discutir, mas isso faz parte da relação, é isso que traz maturidade, é isso que traz sentimentos, pertencimentos e o elo, esse vínculo afetivo. Né? Isso é algo da natureza humana. Isso não está pronto, isso não é uma questão mecânica, é uma questão que precisa ser vista, vivenciada para poder ser sentida. E isso tem sido ferramentas, existem muitas outras coisas que a gente poderia descrever sobre isso, mas essa fragilidade emocional, porque isso é um outro ponto que eu não posso deixar de mencionar, é a questão da dependência emocional que isso pode causar. Você passa a ser dependente da máquina, porque você recorre constantemente a ela para poder buscar esse acolhimento, e você desenvolve a dependência, em vez de elaborar seus sentimentos com pessoas reais ou profissionais da saúde, você cria esse vínculo ilusório com a tecnologia, com esses chatbot que você acha que está ali para te atender, para te ouvir, o tempo que você quer. E o interessante é que o professor, ele da Universidade do Ceará, ele diz o seguinte: essas ferramentas elas são atualizadas cada vez mais também buscando dar respostas que a pessoa quer ouvir. Isso. Então, tá tudo bem. Eu ouvi o que eu quero, eu não preciso me inquietar, eu não preciso refletir, eu não preciso buscar. E isso é uma coisa que a gente precisa olhar muito bem, porque o uso dessas inteligências, elas estão aí e a gente não pode brigar com elas, porque realmente é um avanço. Existe o lado positivo. É um recurso potente, sem sombra de dúvidas, quando bem utilizado. Ele pode contribuir para facilitar a vida cotidiana, mas quando ele se torna essencial, quando ele se torna, como é que eu posso dizer, prioritário na minha vida, aí que eu preciso abrir mão dessa reflexão crítica das relações humanas, aí eu preciso pensar muito bem sobre isso. Porque o desafio contemporâneo é aprender a conviver com a tecnologia sem se deixar dominar por ela. Isso que a senhora falou, eu li isso que a senhora falou da questão do que as IAs estão sendo usadas principalmente para terapia e companhia, Sim. né? E eu li também uma matéria de uma jornalista que se propôs a fazer uma semana de terapia com o ChatGPT. E ela disse, eu só me propus a fazer isso porque eu tenho 25 anos de análise, então já tenho uma maturidade suficiente para não me deixar levar. Mas ela se surpreendeu com o resultado e não foi positivamente. Primeiro, isso que a senhora disse, ela percebeu, o acolhimento, mas também, depois, algumas intervenções, ela percebeu que se ela não fosse uma pessoa muito bem trabalhada, geraria mais ansiedade, porque ela já tem um histórico de ansiedade, né? Uhum. E também é dito que o ChatGPT ele foi criado para ser adulador, para falar o que você espera ouvir, e, na verdade, é você falando com você mesmo, no final das contas, né? Porque ele diz, basicamente, o que você gostaria de ouvir ali. Então, realmente, tudo isso que a senhora falou é interessante porque é muito
necessidade afetiva. Eu já escutei de pessoas que disseram que passaram 6 horas conversando com o ChatGPT, ou que pegam as conversas difíceis do WhatsApp e jogam lá para que ele analise o que ela pode fazer. Ou então, eu tenho uma dificuldade de interação humana. O que eu faço? E realmente eu vejo que o mundo está indo para que as pessoas fiquem cada vez mais em si mesmadas, num individualismo muito perigoso. Muito Né? perigoso. É o guru. É o Isso. guru, Micaela, sabe? É uma ferramenta. Não faço algumas coisas sem consultar antes o ChatGPT. Eu acho interessante, um dia desses eu estava no consultório médico, aí o médico disse assim: você já consultou o ChatGPT sobre isso? Porque todo mundo que entra aqui, a primeira coisa que diz: não, doutor, porque eu já consultei o ChatGPT. Né? É complicado. E É o... aí, professora, a senhora falou de algumas coisas, por exemplo, como quando a senhora dá aula, né, na universidade, mas inclusive dessa questão da perda cognitiva, do raciocínio, né, do uso, e muitos especialistas vêm falando sobre isso, da preocupação com isso, porque a pessoa para de refletir, para de pensar criticamente, para de exercitar algumas funções executivas ali, né? Porque ela joga e terceiriza para o chat. Que prejuízos, então, cognitivos, mentais e emocionais isso pode trazer para uma pessoa? E agregando que a gente já tem casos de pessoas que tiveram crises psicóticas a partir do uso dessa conversa. Parece exagero, irreal, não tem nada a ver, mas tem acontecido e com uma frequência maior. Uhum. Pois esse semestre, no primeiro período, eu recebi uma turma do primeiro período. E eu conversei com eles, eu disse: vocês têm uma decisão a tomar. Vocês podem entregar as atividades de vocês. Vocês utilizam uma ferramenta de IA, ela está aí, ninguém tem como proibir isso, e tem o avanço que a gente já comentou. Mas vocês têm uma decisão a tomar: usá-la como um recurso ou como porta-voz da tua própria construção. E aí eu digo para vocês que é muito difícil a gente poder trabalhar algumas ferramentas com os alunos, inclusive o desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas, quando você recebe tudo pronto. E a gente sabe que é da IA, porque a gente conhece o nível de reflexão do aluno em cada nível do seu desenvolvimento. Então, e eu estava comentando com ele sobre, eu nunca vi, nesses períodos, nunca mais eu recebi atividades, produções textuais, em que eu tivesse que trabalhar a questão da coesão, coerência, raciocínio crítico, nada disso. Porque tudo vem pronto. E no nível cognitivo, o prejuízo na memória de trabalho é inegável. Não existe mais memória. E quando você pergunta, eles trazem os trabalhos, as atividades, eu digo: ok, vamos fazer uma roda de conversa, vamos debater aqui sobre esses pontos que vocês apresentaram, e eu construo questões a partir de reflexões, e peço que eles também tragam as reflexões. E qual tem sido o impacto? Não tem conversa. É mudo. A resposta é silêncio. E eu pergunto para eles: mas vocês construíram isso? Vocês estão me entregando no nome de vocês. Como vocês não podem conversar sobre aquilo que vocês estão me entregando? Então, por não exercitar essa memória de trabalho e buscar a organização própria, vai haver dificuldade de concentração, a perda de criatividade, do pensamento crítico, como eu já mencionei, porque a IA entrega as respostas prontas. E eles não têm essa intenção ou trabalho de ler, de se apropriar, vamos dizer que ok, está pronto, agora eu vou ver isso aqui. O que a IA está me entregando? Como é que eu posso comparar isso com outras respostas? Como é que eu posso construir a minha resposta a partir dessas elaborações? Não, não é isso que acontece. É aquela resposta pronta. Sabe aquela época que o Google surgiu, que você colocava o Ctrl+C, Ctrl+V? Agora é pior.
Porque antes você colocava o Ctrl+C, Ctrl+V, agora você traz uma resposta que você nem lê. Um dia desses, eu fiz uma pergunta propositalmente. E eu consultei a resposta que o ChatGPT ia me dar. E eu já sabia que a resposta que ele ia me dar estava errada, porque eu induzia ao erro. Os alunos copiaram a resposta e colocaram lá. E eu trouxe isso para a sala de aula. E eu disse para eles, gente, essa não é a resposta. Aí eu trouxe para eles, pedi que eles fizessem outras pesquisas. Consultem o site tal, o autor tal, e vejam qual é a resposta que eles dão. Ai, professor, é verdade. Foi aí que eu disse para eles que o nível de maturidade que a gente precisa ter ao construir, ao consultar essas ferramentas, precisa ser o nível do desenvolvimento que a gente precisa manter ainda como inteligências humanas que somos. Então, os níveis cognitivos, eles têm sido assim. A gente não tem conseguido trabalhar no desenvolvimento de certas habilidades. Essas habilidades, por exemplo, quando o Bloom constrói a taxonomia da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, ele coloca análise, ele coloca a síntese, ele coloca várias coisas. E o último é a criação. O nível máximo do desenvolvimento cognitivo humano é a criação. E as criações que nós estamos recebendo têm sido criações de IA. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. O outro nível, quando você fala dos desenvolvimentos mentais, é o aumento da própria ansiedade, e ansiedade gerada pela necessidade constante de consultar a IA. Ah, o que o ChatGPT me diria sobre isso? E se eu não tenho um momento, recurso da ferramenta para utilizar, isso gera ansiedade, sim. Dificuldade de tomar decisões de forma autônoma, dependência para resolver, às vezes, problemas simples. E isso é uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E uma outra questão que relaciona-se às questões emocionais pode ser também essa sensação de vazio quando não se tem o acesso à inteligência, né? Ao chat. Olha, ansiedade, vazio, essa companhia é a minha companhia, né? Eu estou com ela, mas eu não estou no momento em que eu não posso ter por alguma coisa, então eu posso ter essa sensação de vazio. E isso gera também um outro ponto que talvez a gente não se dê conta, que é a questão da autoestima. Como é que eu me vejo agora diante disso? Né? Porque a pessoa passa a acreditar que sozinha ela não consegue dar conta das coisas. E isso vai impactar em outros processos lá na frente, o nível de maturidade que você passa a ter. Você imagina, Micaela, como se você tivesse, estamos aqui conversando, temos que discutir sobre o assunto, peraí, primeiro eu vou ali fazer uma consulta para o chat, para o meu guru, para saber se eu posso ou se eu não posso. Gente, qual é o nível de autonomia que você passa a ter na vida? Qual é o teu poder de decisão? Isso são habilidades fundamentais para o desenvolvimento humano. Nós não podemos nos colocar numa situação de refém. Isso é uma prisão emocional. É uma prisão que nós não podemos nos colocar nessa condição. Nós somos mais do que isso. Nós somos o ser que criou a inteligência emocional. Desculpa, inteligência artificial. Então, como é que a gente se coloca numa condição agora de refém disso? Mas a senhora, perdão, me interromper, mas a senhora acha que isso também é meio que uma coisa que foi se construindo na sua percepção social? Por exemplo, digamos, as pessoas começaram a ficar mais dependentes do celular. Aí depois as pessoas começaram, ou até antes do celular, mas mais depois, deixaram de ler. As livrarias, que isso para mim foi um luto que eu vivi. Verdade. Quando as livrarias começaram a fechar, quando eu vi que a cultura de São Paulo, eu disse, gente, não é possível, que aquela livraria é maravilhosa. Sim. A Saraiva em Manaus, quando eu fui, fechou, eu disse, não é possível, eu passava muito tempo na Saraiva, quer dizer, eu sou rato de livraria, né? Então, as pessoas deixaram de ler, né?
Aí veio a pandemia, houve uma reclusão forçada, as pessoas, nós saímos da pandemia, mas as pessoas ficaram mais individuais, é mais difícil, hoje Sim. tudo é, vamos fazer um meet, vamos fazer uma reunião online. A senhora acha que veio como, sabe, uma coisa que foi caminhando para isso também, de certa forma, preparando o terreno? Desde o desenvolvimento tecnológico, desde o boom da internet, nós temos uma outra forma de comportamento, de ações, né, de socialização, nós temos, sim. E elas são ferramentas que podem potencializar aquilo que nós temos de melhor. O que é o problema? É quando elas tiram de nós. É quando nós transferimos para elas aquilo que é nosso. Quando elas tiram de nós, quando nós entregamos, não, na verdade não são elas que tiram, somos nós que damos, né? Então, quando nós entregamos a elas aquilo que é humano, sim, essa questão, por exemplo, eu também senti a questão da leitura, eu continuo fazendo a leitura, mas o mundo é rápido, a urgência que o mundo vive, que tudo é muito rápido, os processos todos são rápidos, as decisões, os processos decisórios, em que você tem que tomar decisões imediatas e às vezes importantes para a tua vida, geram esse nível de ansiedade também, no sentido de como eu ter o auxílio para poder fazer isso. Nem sempre eu tenho o tempo disponível para, Micaela, dá para a gente conversar um pouquinho, mas a Micaela não tem aquele tempo. Não é porque a Micaela não tenha, mas a Micaela também tem os seus próprios processos de urgências e de envolvimento. Então, eu encontro na ferramenta aquilo que me ampara. E eu vou lá, ok, mas quando eu faço isso, a minha ponte de vida, o vínculo, é o vínculo que eu estabeleço, né? E eu faço disso o meu aporte emocional, o meu aporte social, aí eu tenho um problema. Sim, e olha, nós vemos uma geração aí, nós estamos chegando numa nova geração. Como que essa nova geração estará dentro das escolas, estará atuando no mundo social, e quais são os desafios que serão trazidos por essas novas gerações à família, à escola, à igreja, aos profissionais que os atendem. Como é que nós estaremos também percebendo todas essas demandas? Porque cada tempo tem os seus processos, tem o seu contexto, tem os seus desafios, né? Tem a sua potencialidade. Se a gente olha lá para trás, lá para o início, vamos pensar os baby boomers, né? Que é aquela geração pós-guerra e tudo, quais os desafios da geração X em relação a tudo isso, a essas demandas, né? Então, havia uma revolução em cada momento, em cada época, a gente vive uma revolução. A gente viveu a revolução sexual, a gente viveu a revolução das mulheres, viveu a revolução das mulheres, né? As mulheres nas conquistas do seu tempo, do seu espaço, no mundo do trabalho, direito de voto, direito de ter uma profissão. A gente vive uma revolução tecnológica. Mas a questão é o que a gente vai fazer em cada momento para não perder a nossa essência enquanto seres humanos que somos. Hoje parece assim que a gente tem um confronto entre o homem e a máquina. Eu acho tão interessante quando você bota no ChatGPT que ele diz assim, eu sou um chatbot. Humano. O que você deseja que eu possa atendê-lo hoje, humano? E interessante, ele sabe, né? Ele sabe. Então, como humano que sou, o que é que eu não posso perder da minha essência? O que é que eu não posso entregar para essa máquina? Para que Claro. ela assuma o poder de decisão na minha vida. Claro que a gente precisa, sim, de um acompanhamento, de uma aproximação. Sim, existem traumas, frustrações, os nossos traumas são causados pela essa convivência também. Interação humana. Não é? São humanas, mas faz parte disso. E é para isso que você tem profissionais também para te ajudar. Claro. Né? Ok, consulta lá, mas não depende disso. Não faz disso a tua voz, não faz disso a tua inteligência, não faz disso o teu pensamento. Quando eu entrego as questões, as formas, que sem pensar, sem poder refletir sobre, eu estou anulando, eu estou tirando de mim o meu potencial de desenvolvimento. E para que a gente possa se desenvolver, a gente precisa passar pelas experiências, a gente precisa praticar, viver, né? E poder construir as nossas sínteses. A gente costuma dizer assim, eu estou no lugar de fala de tal lugar porque experimentei isso. E agora, qual vai ser o meu lugar de fala?
Eu, como humano, tenho lugar de fala para Não dizer é? para você, máquina, que... Tem o seu, mas qual vai ser o meu lugar? Como é que eu vou me posicionar sobre isso? Isso são questões potentes, sabe? Que precisam incomodar, precisam gerar incômodo, para que a gente possa também, nessa nova levante, ver assim, como é que nós vamos instrumentalizar? Porque as máquinas são instrumentalizadas por homens, Justo. É não uma é? ferramenta, né? Não é uma ferramenta. Nós temos que usar, não ser usados. Não ser usados, não sermos de afeição, isso é. Eu penso muito, sabe? Eu dizendo para os meus alunos, eu digo, olha, vocês são as últimas turmas que eu tenho. No próximo semestre, aliás, nem termino esse semestre. Meu semestre vai só até o próximo mês, porque eu tiro uma licença de capacitação e depois já emendo na aposentadoria. E eu disse para eles, vocês são a nova geração de pessoas que vão promover uma educação também para as novas gerações. Como professora, como eu tenho 30 anos dentro da rede federal, um pouco mais do que isso na docência, mas 30 anos dentro da rede federal. Então, eu penso que deixo para vocês um legado também dentro da formação de professores, para que vocês possam construir, ter saberes, condições ou competências de se instrumentalizarem para a formação de uma nova geração. Como é que vocês vão estar em sala de aula? Quais são os novos desafios? Eu também preciso estar preparado por isso, porque senão é assim, ó, vai ser uma máquina perguntando para outra máquina? Ah, o aluno me pergunta, eu digo, espera aí, dá um minutinho, deixa eu consultar aqui. Tá, respondi. E aí? Aí ele vai lá e pergunta também? Vai ser isso? Vai ser essa a conversa? Que mediação nós vamos ter? Nós falamos de afeto, você sabe a importância de quanto os afetos e os vínculos são essenciais dentro para que a gente gere pertencimento, identidade, né, maturidade emocional, para você saber quem você autoestima, autoimagem. Como é que a gente vai negar isso? É muito preocupante, porque eu lhe mandei, né, que eu perguntei do ChatGPT quando a gente organizou a entrevista sobre os prejuízos, e ele vai lá e ele lista, né? Os prejuízos cognitivos são esses, mentais são esses, você tem que entender que não pode depender, que você tem que ter cuidado, tá. Então, e da onde ele tira isso? Ele tira isso de um compilado de muitas coisas na internet, e que profissionais de saúde mental e de pessoas que estudam isso falam sobre isso. Então, não é que o ChatGPT tenha consciência que ele é ele é um algoritmo, ele não tem consciência. Mas ele recompila tudo isso. Mas as pessoas, elas estão se vinculando, como a senhora falou, com essa escuta e com esse acolhimento, né? E também com a rapidez. Porque eu vi um comercial que era assim, da Samsung, que era usando a inteligência artificial. E tem um que é onde a menina comprou uma planta e diz: onde eu coloco essa planta? Aí a inteligência artificial responde: você tem que colocar num lugar onde haja sol para que ela tenha iluminação. Eu digo, gente, eu não consigo conceber isso, que uma pessoa não saiba o que é necessário para cuidar de uma planta. E que tem que perguntar para a inteligência artificial. E eu vejo no meu dia a dia muitas vezes isso. E já escuto de algumas pessoas dizendo: a gente termina a conversa e a pessoa diz: eu vou conversar com o ChatGPT. E isso frustra. É isso aí. Né? Não, mas isso daqui eu acho que eu vou lá e isso vai render na minha conversa com o ChatGPT. Então é muito preocupante. Mas aí eu lhe levo para uma outra questão. Nós, como cristãos, né? Porque nós somos fruto desse momento aqui, na nossa sociedade. Sim. Mas nós temos uma relação que ela é a nossa relação principal, por quem nós vivemos, que é o nosso Senhor Jesus. Sim. Até que ponto também, mesmo sem perceber, como cristã, e eu começo a usar uma ferramenta dessa para resolver os meus problemas, para conter a minha ansiedade, para dirimir os meus conflitos, eu deixo de buscar orientação em relação de intimidade. Eu não estou falando aqui, para quem está nos ouvindo, que você não está fazendo um momento de oração e nem o teu devocional, ou deixando de ir para a igreja. A gente fala mesmo de um dia a dia. Sim.
Até que ponto isso também nós, como cristãos, podemos estar... A gente falou agora da sociedade como um todo, né? Mas nós fazemos parte disso. E será que a gente também não pode colocar o ChatGPT numa posição espiritual em que ele não deve estar? Eu não tenho dúvidas, Micaela, de que sim. Sim. Se nós colocamos isso, essa ferramenta, para decidir sobre nossa vida, para trabalhar as nossas questões emocionais, isso também pode acontecer. Agora, veja, quem é que nos orienta? Quem é, se nós, como filhos de Deus, buscamos, né, ao Senhor, quem nos orienta? Nós temos aquele que é o que nos orienta, que nos dá sabedoria, que é o Espírito Santo. E isso nós precisamos, e nós teremos a partir da leitura da Bíblia e da oração. E nós podemos sim, corremos o risco de trocar a escuta da voz de Deus pela escuta da máquina. Quando a pessoa consulta mais uma inteligência artificial do que busca a presença de Deus, ela pode acabar nutrindo uma fé mais racionalizada, técnica, em vez de um relacionamento vivo e íntimo com Jesus. Porque para a gente buscar essa relação com Deus, não tem jeito, não é pela mediação da máquina. Uhum. Existe a palavra, a leitura, a meditação, a oração, a adoração, né? É isso que nutre essa relação. Então, quando eu busco apenas ali a ferramenta da máquina, eu posso sim estar fazendo essa troca, né? A Bíblia, lá em João 10:27, ela diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E aí a minha pergunta é, se o meu coração está mais atento à voz da tecnologia do que à voz do Senhor, como é que eu vou ouvir essa voz? O relacionamento espiritual pode enfraquecer, eu não tenho a menor sombra de dúvida sobre isso. Como que eu escuto essa voz? Se a voz que está mediada é da IA. Eu vou lá, né? Coloco as minhas considerações. Em que momento eu busco? Já não é de agora, né? Todo momento devocional. Como é que a gente se alimenta da voz do Senhor? A gente precisa ter esse momento com Deus. Eu, por exemplo, trabalho dentro da minha vida a questão do momento devocional. Então, eu fazia isso no final do dia. Cansada, sem muita coisa. O que acontecia comigo? Na metade da oração, eu estava dormindo. Eu dormia conectada, olha só, a falsa, né? Uma falsa ideia aqui, de conectada com o Senhor. Não dormi orando, nem orei. Primeiro momento da oração, já estou capotada. Mas eu mudei. A partir de algumas experiências que eu tive, eu mudei isso na minha vida. Então, o primeiro momento do meu dia... Mas é assim, ó, do lado da minha cama, eu tenho a minha Bíblia, que eu até deixei aqui pertinho. Está aqui a minha Bíblia. A minha é a Bíblia da mulher. Aqui é a Bíblia da mulher. E aí, eu tenho também um devocional que a gente usa muito, que é o Glorify. Então, a gente usa a Bíblia, e eu faço isso junto com meu marido. Todos os dias, a primeira coisa que nós fazemos, nós lemos, nós oramos, cantamos às vezes, nem sempre, ouvimos música, mas a gente não começa o dia sem fazer essa entrega para o Senhor. E durante o dia eu faço algumas pausas. Eu faço algumas pausas e eu paro. 5 minutinhos, 2, dependendo do que for. E eu oro e peço assim, Senhor, me orienta durante o resto desse dia. Eu tenho decisões a tomar, eu tenho coisas a fazer, mas eu quero que tu sejas prioridade na minha vida. Então a gente precisa ter discernimento disso. Máquina nenhuma pode substituir essa relação com o Senhor. E uma relação saudável, qualquer relação saudável, Micaela, ela precisa de tempo de investimento. Uma relação com você, eu preciso de tempo de relação com você. É assim também com o nosso Deus, a gente precisa de tempo de relacionamento com Ele. É necessário para eu poder ouvir, para eu poder entender coisas que são entre eu e Ele. Eu não posso delegar isso. Agora, professora, eu quero... porque no que a gente vem conversando até agora, a gente falou muito da questão do acolhimento, que as pessoas têm buscado para a terapia e companhia.
Sim. Nós sabemos que, às vezes, nas nossas igrejas, porque a gente falou da relação com o Senhor, isso é uma relação que não pode ser mudada, como a senhora Não. disse, ele é o nosso Senhor, né? Então, ele é a nossa relação principal, deve ser a relação principal na nossa vida. Mas nós precisamos, às vezes, na igreja, do irmão, por isso que nós estamos em comunhão, porque senão era cada um na sua casa, Sim. vivendo a sua vida na relação com o Senhor. Mas ele criou a igreja, porque a comunidade é importante. Mas nós entendemos também que, às vezes, na igreja, alguma pessoa está passando por alguma necessidade, ou espiritual, ou emocional, ou algum problema, ou alguma dificuldade, e ela pode não encontrar ou a palavra, a melhor palavra, o auxílio, ou ela tem vergonha de expor isso. E ela pode também, mesmo orando e buscando no Senhor, por não encontrar acolhimento na comunidade, ela pode migrar para a IA também, assim como uma pessoa que não é filho de Deus em busca de esclarecimento. A senhora concorda? Pode. Pode sim. Até porque a vulnerabilidade humana, ela é muito pertinente nesse sentido. E depende muito, aí depende muito da tua experiência de vida, da tua personalidade. E a gente precisa entender algumas coisas. Não existe perfeição no Justo. mundo. O mundo não é perfeito. Relações não são perfeitas. E se as pessoas estiverem buscando perfeição, vão encontrar frustração. Esse é o primeiro ponto, né? A perfeição está no Senhor, está nele. E um dia nós seremos perfeitos a partir da nossa estadia com ele, a partir da vinda dele. É um outro momento. Não é esse momento. Nesse mundo nós vamos ter aquilo que ele diz, aflição. Mas ele estará conosco, porque ele nos dá a promessa de que estará conosco. Ele diz também que é melhor sermos dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda. Isso são processos das relações humanas. De perfeição, não. Eu vou encontrar momentos em que, por mais que eu ame a Micaela, vamos usar você como exemplo, por mais que a gente, mas quanto mais interação nós tivermos, mais eu posso mostrar a minha verdadeira face e te desencantar. Ai, depende de como a Micaela recebe isso. Se a Claro. Micaela está buscando uma relação perfeita, dizendo, gente, Expectativas. né? Que expectativa, meu Deus! Mas se eu estou buscando, vivendo a condição humana, e reconheço que nós não somos perfeitos, na nossa imperfeição nós podemos construir o melhor. O melhor. Então, quando a gente constrói o melhor, é o melhor para que a gente possa viver uma vida abundante. A vida abundante não é a vida de perfeição, de sonho, do conto de fadas. A vida abundante é a entrega, é a forma como eu completo o outro, como eu permito que o outro também me complete. A vida abundante é essa busca para esse equilíbrio da construção juntas. Nós somos imperfeitos, mas nós acolhemos a nossa imperfeição e podemos fazer o melhor por ela. Não é a nossa imperfeição que vai nos impedir de viver o melhor. É na nossa imperfeição que nós vamos construir o melhor para vivermos abundantemente essa relação humana, a vida com Cristo. É isso que faz a diferença. Então, se nós formos à igreja, buscamos encontrar pessoas somente que nos acolhem, e aí existe também uma questão, né, do desequilíbrio, do dar e receber. Existem pessoas que só querem receber, só venha a nós ao vosso reino. Uhum. Venha a nós ao vosso reino, não venha. Mas qual é a entrega que você está fazendo? Toda relação, ela é uma partilha, ela é uma completude entre o dar e o receber. Então, eu vou para buscar isso, sim, ok. E o que eu deixo no lugar? O que eu entrego no lugar? Então, eu também preciso estar disposto a vivenciar isso e tratar dessas questões de forma que haja um equilíbrio entre todas essas premissas de dar, de receber, de saber que não busco ali o perfeito. Muitas pessoas, por exemplo, muitas mulheres, colocando isso só para uma Uhum. contextualização e uma analogia, né? Muitos casais casam buscando o viver felizes para sempre, É. não é? Os contos de fadas terminam no viver feliz para sempre. Por isso que está todo mundo vivendo feliz lá. Mas, na verdade, ele começa ali. A vida começa ali. E aí a vida não é perfeita.
A vida não é perfeita nesse sentido de recebo, 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 e o que eu entrego? Aí a vida é imperfeita porque nós somos imperfeitos e nós vivemos, somos diferentes, pensamos diferentes, mas eu quero que dê certo, então eu vou fazer por onde? Isso é maturidade, isso é convivência, isso é relação humana. Uhum. A máquina Claro. não nos permite viver isso não, porque ela vai entregar, como ela é formatada para que a gente ouça o que a gente quer, então eu vou entrando num estado de conformidade. E essa conformidade vai anulando o meu nível de crescimento. Eu não avanço. É como estar ali, a criança pequena que depende do pai e da mãe. Se ela ficar presa naquele estágio, ela vai continuar sendo uma criança num corpo de adulto. Como é que nós vamos ser? Que nível de conversa a gente vai ter? Que nível de troca nós vamos ter? Não tem. Anula, Uhum. não é? Sim, eu concordo com a senhora. Eu acho que eu devo, numa comunidade cristã, eu recebo e dou ao mesmo tempo. Eu tenho que estar disposta a isso também. E a gente sabe que as pessoas vêm com dores para a Sim. igreja e vêm com questões próprias, né? E a gente também tem, eu acho que uma questão de expectativa em relação à igreja, como a senhora falou, de que são pessoas ali perfeitas, porque são filhos de Deus e está todo mundo ali. Na verdade, não, a verdade não é essa, porque cada um ali também com as suas questões, e por isso que a Sim, comunidade se apoia, né? Um apoiando o outro, como um corpo vivo mesmo. como corpo vivo. E eu acho que a igreja precisa entender isso e estar mais atenta a essa modernidade, como isso Sim. vem impactando a vida, não só das novas gerações, porque a gente está num mundo agora que tem lá as pessoas adultas tão envolvidas com questões tecnológicas prejudiciais quanto os mais novos, né? Aham. Bem, e aí, professora, falando sobre essa questão do uso excessivo, e aí a senhora até comentou sobre a questão da sua tese, do doutorado, que tem a ver com, né, questões também de um consumo problemático. E as pessoas, quando têm esse consumo problemático, ou uso ou consumo, elas normalmente dizem, não, eu tenho controle disso. Eu Uhum. escuto as pessoas falarem do chat GPT e dizem assim, não, mas eu tenho total controle, ou eu tenho total controle de tal coisa. Mas está lá conversando com o chat GPT, tomando café com ele, né? Aham. É. Então, como é que uma pessoa pode saber que ela está gerando uma dependência ao ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial? Eu penso que a primeira questão é o tempo excessivo de uso. Quando Uhum, você passa mais horas consultando a IA, mesmo sem necessidade, do que tratando das suas interações sociais, da sua vida normal, isso é uma questão de dependência. Né? Então, esse tempo excessivo é como a dependência do celular. Eu me recordo que uma vez, uma das atividades que eu propus para os meus alunos foi para que eles pudessem escrever uma história, e o título era Um Dia Sem Internet. E as histórias mais incríveis, tanto do tempo, principalmente do tempo, que eles diziam, minha vida foi um caos, eu não pude consultar o meu saldo bancário, eu não pude fazer isso, mas teve um outro lado que eles disseram, um dia sem internet foi uma bem-aventurança para mim, porque eu me percebi que eu não conversava com a minha mãe, eu não percebi que eu conversava com meu filho, que eu não conversava com meu filho. Então, o tempo de uso da máquina excessivo, ela tira essas interações que são importantes. As pessoas estão juntas no mesmo ambiente, Micaela, na uhum, maioria das vezes, sem interação nenhuma, sem o olhar. Não se olham mais. Cada uma está olhando para uma tela, numa interação que eu diria não de vida exatamente, mas em muitas situações numa interação de morte da convivência familiar, de morte da troca dos olhares, da morte do conhecimento que você tem um com o outro, da morte da interação em que você pode ter da história de vida um com o outro. Isso é morte. A gente precisa estar muito atento com isso. Né? Então, esse tempo excessivo de uso. Uma outra coisa também
que gera a partir desse tempo de excessivo de uso que eu já comentei, é quando você prefere conversar com a máquina do que buscar o diálogo com os amigos e familiares ou irmãos da fé. Isso é uma dependência, isso é uma questão clara da dependência. Né? E quando você não tem a máquina ali, você sente o desconforto e o nervosismo de não ter a máquina para te ajudar no processo de decisão. É claro, dependência. Não tem como negar isso. Eu não faço nada sem a validação do ChatGPT. Completamente dependente. E a gente sabe que a dependência ela é nociva. Ela tira de você a tua capacidade de discernir, ela tira a tua autonomia enquanto sujeito. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Foi isso que ele fez. E como imagem e semelhança de Deus, nós refletimos Deus, o Deus da relação, o Deus da troca, o Deus do entendimento, o Deus do amor, o Deus da relação social. Jesus Cristo era um ser humano, e como humano, ele exercia uma das condições mais lindas que o ser humano tem, que é a vida social. Uhum. É a vida social, é na vida social que a gente promove essa troca. O conhecimento, a construção coletiva das coisas. Imaginem louvar, né, dentro de uma igreja, a gente sentir o arrepio que o louvor genuíno traz, né? Tocar um instrumento junto com os outros, quando a gente organiza uma programação em que cada um se transforma dentro da equipe num papel que você... Isso é vida humana. E é lindo, né? Nós não podemos negar isso. Nós não podemos tirar de nós isso. Nós precisamos colocar a máquina no lugar dela. Ela é um recurso. Ela não é a nossa dona. Nós não podemos dar a ela a primazia de decidir sobre nós. Não, nós não podemos. Nós não podemos dar a ela o lugar do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos dar a ela o lugar do conhecimento e da troca das relações afetivas, do beijo, do olhar, da profundidade do que é olhar nos olhos do outro e sentir a energia que isso traz. Nós não podemos. Até porque ela não pode nos dar, porque ela não é um ser humano. Ela é alimentada pelo ser humano. Uhum. Inteligência artificial bem-vinda ao nosso mundo, desde que ela tenha o lugar próprio que seja dela. Nós não podemos transformar isso de modo nenhum. Né? O uso saudável da inteligência é reconhecê-la como ferramenta, nunca como fonte de vida. Porque o verdadeiro conselho, a direção e a paz que vem do Senhor é dele. A inteligência artificial, ela ajuda na caminhada, mas só Jesus pode saciar a alma e orientar de forma plena. Só um outro ser humano pode segurar na tua mão. Só um outro ser humano pode te dar aquele abraço caloroso, apertado, às vezes que não precisa dizer nada. Só isso é suficiente. Só um outro ser humano pode te dar o toque. Esse toque que é essencial para a vida. Ah, mas eu não gosto de toque, não quero que ninguém me toque. É uma escolha sua, mas você não pode perder o direito. Né? Abrir mão disso. Não, não pode. Uhum. Professora, e como uma última palavra sua, porque, como a gente diz, o papo sempre é tão bom que rende, né? Mas que orientação a senhora daria para um irmão, como a gente falou, que de repente está passando, não por um problema, desde a questão rotinária ali de, eu estou usando o ChatGPT demais, não tem se dado conta, até pessoas com dores, né? Irmãos em Cristo com dores, que, como eu disse, não se sentem à vontade ou não se sentem acolhidos para procurar ajuda, estão usando o ChatGPT. Que orientação, que palavra final a senhora daria para essas pessoas? Não coloque nas mãos de uma ferramenta a sua essência, a sua vida. Nós temos um Deus que ele se colocou lá no início, desde lá do Éden, até agora. A interação e a revelação de Deus ao homem se dá pela interação do homem com Deus, na proximidade com Deus. Use a máquina,
os momentos em que são devidos para aquilo que é útil, não dê tempo, não atrele tempo demais a isso. Né? Não deixe de procurar o seu irmão. Nós somos humanos. Existem pessoas, agora a gente não pode sair. Olha para a tua necessidade. Qual é a tua necessidade? Pergunta para ti mesmo. Em quem eu posso confiar? Com quem eu posso compartilhar a minha vida? A gente não pode compartilhar a vida com qualquer pessoa, nem de qualquer jeito. Né? A primeira pessoa que eu conheço, eu já estou ali falando, não, não é assim. Mas a gente precisa ter sabedoria, discernimento para ir se entregando aos poucos, para ir gerando confiança, para que a gente possa ir tratando das interações. Né? A gente vai ver aí, tem uma teoria, a teoria do apego, por exemplo. A teoria do apego vai falar do apego seguro, mas ele também tem aquele apego que não é seguro, e outros tipos de apego. Qual é o apego? É o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento, e você faz isso ouvindo a tua voz, olhando para você, trocando com o Senhor, apresentando ao Senhor. Ora, primeira coisa na vida da gente é orar. Ora, lê a Bíblia. A oração, ela é remédio para melancolia. A oração é remédio para tristeza. Ela é remédio para depressão, porque a gente entrega para o Senhor. É o primeiro ponto de entrega da nossa vida, é Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Primeiro, entrega a Ele. Então, ora. Conexão, ora. A oração não vai ser substituída por nada. Lê a Bíblia. Ouve aquilo que o Senhor está te dizendo. Depois vai, procura teu irmão, vê com quem você pode conversar, com quem você pode interagir. A ferramenta artificial, o chat GPT, não é o guru da vida, da nossa vida. Nosso Deus Espírito Santo. Amém. Não é guru. Não é guru. Ele é uma ferramenta. Ele não é a fonte da nossa vida. Ele não é o portal de entrega. Né? Ele não é o nosso irmão. Ah, vai machucar, me decepcionei com o irmão. Você também pode ter decepcionado, porque a gente não só sofre as decepções, a gente também decepciona. Isso é humanidade. E aí tem uma palavra que às vezes a gente não escuta, mas o Senhor disse 70 vezes 7. Perdoa. Claro. Perdoa. Livra. Isso faz parte da nossa transitoriedade nesse mundo. Isso faz parte da nossa humanidade. Perdoa. Ah, mas ele machucou. Perdoa. Enquanto você viver preso nessa raiz de amargura, você vai viver aí procurando o chat GPT, tentando resolver problemas que ele não vai resolver, porque eles são seus problemas. E a gente não transfere para os outros aquilo que é nosso. Assuma a sua responsabilidade. Veja aquilo que é conveniente. Avance. Perfeitos? Seremos um dia, porque a palavra de Deus diz que nós seremos perfeitos com Ele. Mas aqui não. Então, que a nossa imperfeição não seja justificativa para que a gente comece a trazer para a nossa vida outras situações muito mais imperfeitas. Mas que a gente possa, olhando nos olhos, recorrendo ao que de fato deve recorrer, construir aquilo que é a nossa melhor versão neste mundo. Entrega e está tudo bem. Seguimos em frente. Amém, amém. Professora, quero lhe agradecer imensamente. É sempre um prazer lhe ouvir. Né? O Senhor ele tem abençoado a sua vida com uma sabedoria assim que, com certeza, faz com que a nossa vida cresça e desenvolva espiritualmente. E eu oro, sempre eu oro para que essas conversas que eu digo que eu tenho o privilégio de ser abençoada primeiro, sabe? Primeiro eu sou abençoada e edificada, e aí a minha oração é que outras pessoas também sejam abençoadas e edificadas, que eu tenho certeza que vai chegar nas pessoas que o Senhor vai conduzir para que escutem. Eu agradeço pela sua vida, agradeço pela mulher que é um exemplo para muitas outras mulheres e muitas outras pessoas, e que o Senhor continue lhe abençoando a vida, a família, o seu ministério, essa nova etapa aí que vai vir. Como eu já lhe disse, conte com as minhas orações, e é sempre um privilégio quando a senhora aceita o nosso convite. Ah, Micaela, eu é que agradeço essa oportunidade. É também um privilégio para mim poder estar aqui, conversar com você.
trocar essas informações, porque são pautas da nossa vida, né? E a gente tem que cuidar delas com muito cuidado. E sempre que eu puder, claro, naquilo que a gente pode compartilhar, conte comigo, né? E que Deus abençoe também a você. Agradeço pelas orações, elas são importantes, porque elas são fonte de vida para a gente, né? Amém. Então, que Deus abençoe e que os seus projetos sejam também abençoados pelo Senhor. Amém. Amém.